E chegamos à Idade Moderna, né, gente? Onde nós temos vários exemplos de situações que o preconceito e a intolerância, infelizmente, levaram a genocídios, ao massacre de populações inteiras. Porque, infelizmente, os europeus que chegaram à América a partir do final do século XV, né, e início do século XVI, eles se depararam com povos que eles desconheciam totalmente. Então ele tinha uma visão de encontrar um mundo perfeito, né, um Éden. E ao mesmo tempo também tinha medo, né? Ele tinha uma série de fobias, né? Porque era um mar desconhecido, era um despreparo muito grande, mesmo com Portugal fundando a escola de Sagres, investindo muito em navegação, o que eles iriam encontrar era desconhecido para eles, né? Então, quando eles singraram esses mares, né, depois de uma viagem, né, extenuante, de sobrevivência, né, porque boa parte dos marinheiros que entrava num navio, numa nau naquela época, não sabia se ia desembarcar, quando eles chegaram e se confrontaram, né, se depararam com aquelas pessoas, eles associaram diretamente, né, a indivíduos que, segundo eles, seriam perfeitos, puros, quase como se devessem ser tutelados, né? O próprio Pero Vaz de Caminha fala que a única riqueza que o rei de Portugal poderia ter era o gentio, né? Eles chamavam os indígenas de gentio, que seria a catequese deles, e logo a igreja vai se aproveitar realmente para iniciar todo um processo de catequização. Mas fora isso, esse embate, né, que lá no início é muito de forma eufemista, né, é idealizado com os indígenas se encontrando com Cabral e também, né, com os indígenas Guanani, né, das Índias Guanani se encontrando com Cristóvão Colombo, isso durou muito pouco, né, porque a mentalidade do homem europeu do século XV já era uma mentalidade capitalista comercial, né, já estava fundamentada num processo de produção, né, e isso tudo vai se confrontar com o modo de vida dos indígenas, que inclusive nós não podemos de forma alguma padronizar ou mesmo, né, homogeneizar, né. O próprio termo índios ele vem de um erro de Colombo, né, que pensou ter chegado à região das Índias Orientais e permaneceu durante muitos séculos, quando na verdade deveríamos chamá-los de povos indígenas, povos originários do continente, ou se não chamá-los pelos nomes, né, de cada, né, sociedade, porque eram várias as sociedades, centenas de sociedades que viviam na América, desde a Terra do Fogo até o Alasca, né. Existem aí algumas estatísticas que chegam a falar em 88 milhões de indígenas em todo o continente americano. Não há como comprovar a veracidade desses dados, né? Até porque nós sabemos que o processo de colonização, pelo menos no Brasil, ele assassinou pelo menos 1 milhão de indígenas por século, desde 1500 até os dias atuais. Então nós não temos uma precisão correta. Infelizmente, não teremos contato com muitos desses povos que foram extintos sem aparecer, né? Sem literalmente, né, deixar algum vestígio para nós. Como aconteceu esse processo, né? Se eram tantos indígenas, como essa conquista aconteceu? Sabemos que o dado cultural, né, que o controle, né, a escravidão, a forma como era imposta para eles uma nova cultura europeia, seja ela baseada na religião, fundamentada no sistema capitalista de trabalho árduo, forçado, né, que se transformou num trabalho escravo logo, esses elementos todos funcionando juntos acabaram desmontando, né, toda a forma, né, de vida que os indígenas tinham, né. Então isso gerou infanticídios, isso gerou abortos, isso gerou suicídios, né, de coletivos inclusive, né. Mas muitos indígenas também foram mortos por guerras, morreram em decorrência da fome, né, devido a serem realocados. Os indígenas que viviam no litoral eram levados para morar no interior ou numa região de montanha, para trabalhar ali naquela região, né, como escravos. Então todas essas transformações no modo de vida foi minando, né, essas culturas, né, de uma forma violenta,
né, se a gente for analisar 1 milhão de indígenas a cada século, né, nós tivemos uma mortalidade imensa de pessoas. Né? E os europeus não compreenderam, né, e não tiveram interesse, né, porque eles tinham essa visão, né, de que a Europa era o centro já, e os indígenas, com a sua visão de ligada à natureza, com a sua visão de respeito aos mais velhos, de cuidado com as crianças, de compor um sistema de crenças, um sistema cultural, né, juntamente com a sua forma de produção, e não buscar aquele lucro, aquele trabalho voraz para poder consumir. Né. Os europeus não compreenderam, não respeitaram e o genocídio foi enorme. Então, em algumas regiões da América não sobrou praticamente vestígios, né, das populações indígenas. Né. Os Estados Unidos, por exemplo, né, praticamente quase todas as populações lá foram dizimadas. E no caso do Brasil, hoje os indígenas, né, eles estão num processo, né, de crescimento demográfico muito grande, mas enfrentam cotidianamente a pressão de madeireiras, a pressão de mineradoras, que querem de todas as formas retirar, né, suas terras, e eles estão lutando para manter suas culturas, para manter seus ideais e para chegar, né, a esse século XXI como sobreviventes, né, dentro da sociedade brasileira. Eles que foram realmente, né, os descobridores dessas terras, né, hoje ainda são vistos com muito preconceito pela sociedade, principalmente a brasileira, né, que sabe muito pouco das culturas indígenas que existem em seu território. Então, pessoal, continuando a nossa série sobre a questão do preconceito, da intolerância e do racismo na história, nós não deixaremos de falar, né, sobre o processo de escravização do africano nas sociedades americanas, que começou já no século XVI, né, ali paralelo à colonização da América, e que também foi fundamentado em um grande preconceito, né, em uma visão errônea, né, de superioridade dos europeus, e que retirou, né, sequestrou cerca aí de 19 milhões de africanos de suas terras no continente, e à força, né, trouxeram essas pessoas em navios superlotados, né, tratados como coisas, como meras mercadorias, para serem comercializados em terras americanas. E esse processo, né, ele foi totalmente fundamentado, infelizmente, na violência. Né? Foi um processo que começa e termina, né, amparado por uma repressão muito forte. Claro, né, também, paralelamente a isso, houve uma resistência dessas populações em todas as situações. Nós não queremos reproduzir essa visão estereotipada, né, do negro, ora fugindo ou ora sendo libertado, né, pelo branco. Existiam outras formas de resistência, né, os assassinatos de feitores, a sedução dos senhores, a busca por advogados, né, que muitas vezes ajudavam, né, devido à amizade que existia. Não dá para reduzir, né, uma série de relações, né, de relacionamentos que existiam, né, dentro desse sistema escravista apenas à violência, ao mando e à subserviência. Mas a estrutura de violência, ela permitia um controle maior. É importante destacar que dentro desse contexto ali na própria fazenda, né, os escravos que viviam na área doméstica, que trabalhavam na casa grande, eles tinham um tratamento um pouco melhor do que aqueles que trabalhavam na lavoura. Né? Fosse ela, né, a lavoura de cana-de-açúcar, de outros gêneros, e depois, né, no futuro, a própria lavoura de café. E também é importante destacar que os escravos que viviam na mineração eram os que menos tinham uma longevidade. Então, um escravo da mineração, ele vivia no máximo 15 anos, no máximo. Por quê? As condições da mineração eram extremamente penosas. Né? Eram horas dentro de um ambiente escuro, sem ventilação, com os pés dentro d'água e ainda sob o regime do chicote. Né? A chibata era presente o tempo todo. Né? Alguns escravos eram amordaçados para evitar que eles engolissem pepitas, né? Ou até mesmo pedras, né?
de pedras preciosas no caso, né? E esse cotidiano muitas vezes devastava a saúde dos indivíduos. Infelizmente, esse sistema vai perdurar, mesmo até meados do século XIX, né, quando a Inglaterra, já no processo de industrialização, ela proíbe o tráfico de escravos, né, a chamada Bill Aberdeen, e no Brasil tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe também esse tráfico externo, pois até 1888 permanece o tráfico de escravos interno, né, entre as províncias, ainda mantendo aquela situação onde o negro era sempre vigiado, controlado, né? Mesmo aqueles que conseguiam a sua carta de alforria sofriam preconceito, e aí começam a divulgar no Brasil as teses higienistas, né, e eugênicas, que diziam que o Brasil ele era atrasado porque ele era moreno demais, então era necessário branquear a raça brasileira, né, a população brasileira. Assim começa também o processo, né, de propaganda para atrair imigrantes, né? O próprio governo brasileiro manda, né, seus emissários até países como Itália, Espanha e até mesmo Portugal, né, para atrair esses imigrantes que estavam lá também passando por dificuldades financeiras e que acreditavam que iam vir para a América para poder fazer a América, né, conquistar o seu sustento, sua liberdade econômica. Sendo que a massa, né, de negros que acabava de ser libertada, né, pela princesa Isabel, né, essa mão de obra é simplesmente descartada, né, e não é respeitada de forma alguma. Então esse é um capítulo sério e importante, né, da gente discutir, de entender que as raízes do preconceito racial brasileiro se encontram nessa colonização. E é muito complicado mudar a mentalidade. É preciso muita educação, é preciso muito debate e é preciso principalmente falar sobre preconceito racial. Não deixar que ele fique apenas como algo, isso foi uma injúria ou isso foi só um mal entendido. Não é um mal entendido, né? Se trata de uma prática, infelizmente, que nós devemos combater. Racismo é crime.